Modo home, referenciamento, o que significa isso? Você já ouviu falar? Nessa aula eu vou te mostrar o que significa o modo home, quais são as opções, quais são as configurações possíveis de sensoriamento, o que é necessário e também como configurar valores de offset, valores de velocidade de aproximação, como fazer tudo isso funcionar no sistema Motion Control. Então seja muito bem-vindo nessa aula. Essa aula vai ser uma aula sobre Motion Control, sobre servo-acionamento e bora pro vídeo. Antes de mais nada, eu quero apresentar para você o kit que nós utilizamos aqui para poder realizar essa aula. Esse sistema aqui, ele é composto por alguns componentes importantes, muito comum utilizados em máquinas ferramentas, em máquinas CNC, por exemplo, ou diversos outros tipos de máquina. Nós temos aqui ao lado o nosso servomotor, ok? Então esse servomotor, a grande característica de um servomotor, como você já viu em diversas aulas aqui, é um encoder acoplado ao motor elétrico. Tá? Então nós temos um motor de imã permanente aqui, esse imã permanente feito de neodímio ferro-boro. Esse servomotor é da marca ON, ok? E nós temos aqui um encoder de 23 bits, de altíssima resolução. Uma volta desse meu sistema equivale a 8 milhões de pulsos desse encoder. Então esse encoder envia 8 milhões de pulsos para o servo drive, ok? Então o servo drive monitora o encoder, que é um encoder absoluto, controla o servomotor, ok? Nós temos aqui um acoplamento. Esse acoplamento garante a conexão entre o eixo do motor e entre o eixo do meu sistema mecânico, ok? Nós temos aqui os mancais, tá? Então nós temos esse mancal, esse outro mancal. Ambos os mancais estão fixando esse fuso de esfera. Esse fuso de esfera possui uma castanha. Essa castanha está atrás dessa chapa metálica e a castanha ela é que percorre em função do movimento desse fuso de esfera. Para poder acompanhar esse sistema aqui e fazer com que ele não tenha desbalanceamento ou vibração, nós também utilizamos aqui uma guia linear. Então essa guia linear também muito conhecida no sistema de movimentos. Todo esse sistema compõe o meu servo-acionamento, meu sistema servo-acionado. O meu servomotor, o meu sistema de precisão de movimento, tá? Composto por fuso de esfera, a castanha, ok? E também os sensores de monitoramento. Nós temos um sensor intermediário aqui, ó. Esse sensor intermediário é o sensor de aproximação, ou também conhecido como sensor de origem, ou sensor home. Esse é o sensor de aproximação home. Ele está em posição intermediária aqui, não necessariamente mediana, tá? Mas em qualquer posição intermediária que define a minha posição home. Não necessariamente o zero máquina do meu sistema. Perceba que eu tenho aqui, ó, um deslocamento entre o sensor mínimo, posição mínima, também conhecido como sensor limite negativo, e o sensor de posição máxima, também conhecido como sensor de posição limite positivo. Ok? Então, ambos esses três sensores compõem o sistema de monitoramento para poder realizar o referenciamento e também bloqueia o sistema caso o movimento ultrapasse o range permitido. Isso acaba sendo muito importante em termos de segurança para fazer com que não haja movimentos que extrapolam o range mecânico da minha máquina. Esses sensores eles estão interligados diretamente nas entradas digitais do servo drive. E na programação do meu sistema, como eu vou mostrar já para vocês, eu declaro qual entrada significa o quê. Então eu declaro que a entrada que recebe sensor é o sensor de posição, a entrada que recebe sensor é o sensor de aproximação, sensor home, e a entrada que recebe sensor, ela tem a função de monitorar o sensor de limite negativo. Bom, esse é o nosso servo drive. Perceba que ao lado eu tenho outro servo drive, só que de outra marca. Servo drive da Delta, e aqui é o servo drive da ON, tá? Esse modelo aqui é um servo drive 1S que controla aquele servomotor. A grande diferença em relação a um servo drive como esse aqui, por exemplo, está na forma de controle. Enquanto esse servo drive prioritariamente recebe o comando através de seu conector CN1, que possui entradas de trem de pulso, tá? Entradas analógicas, esse servo drive não possui. Ele possui aqui um bloco de conexões das suas entradas digitais, só que não possui entradas rápidas, pelo menos para esse modelo específico, tá? Para poder controlar o servo motor. Nesse caso, o controle de posição, controle de torque, controle de velocidade é feito através da rede EtherCAT.
Então esse servo aqui, ele possui o protocolo EtherCAT e ele é um slave na minha rede EtherCAT. Ele recebe todo o comando através desse cabo aqui e ele tem outra porta de saída. Eu posso interconectar com vários outros drives para poder fazer um controle de sincronismo, ok? Então a conexão, o comando de posição é feito através dessa porta aqui. Perceba que nós temos aqui um bloco, nesse bloco aqui de conexões, nós temos as entradas digitais. Esses cabos aqui são as entradas digitais que recebem, que vêm dos sensores de posição máxima, de posição mínima e sensor home, ok? Assim como eu também posso colocar um botão de emergência, um contato aqui do relé de segurança para poder habilitar a função STO, ok? Então esse controlador aqui é o responsável por poder fazer o comando de posição, de velocidade, de torque do meu servo motor, ok? Ele envia essas informações através de comunicação, através do padrão e protocolo EtherCAT. É utilizado aqui um padrão de meio físico Ethernet, ok? Através de um cabo Ethernet, e esse cabo comunica com o nosso servo drive. Esse CLP ele é normalizado, ele possui as funções Motion Control normalizadas pela organização PLC Open e processa todas as informações praticamente em tempo real. Então a grande vantagem de trabalhar na comunicação EtherCAT é que você tem alta velocidade de resposta, de sincronismo para o nosso sistema aqui, ok? Então ele trabalha com comunicação Ethernet IP e também comunicação EtherCAT. Para os drives, ele comunica em EtherCAT. Para os outros sistemas de automação, ele faz a comunicação em Ethernet IP. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como realizar e quais são as metodologias ROMs disponíveis, tá? Lembrando que em função do controlador, em função da marca que você está utilizando, pode ser que haja mais opções e pode ser que haja menos opções para realizar a metodologia ROM, o processo de referenciamento. Vou compartilhar minha tela com você agora e você vai entender como funciona para esse sistema ONRO, ok? Através do software Sysmax Studio. Na hora de declarar um novo eixo aqui, existem várias configurações importantes, como definição se é um eixo, se vai ser um servo, se vai ser encoder, se vai ser um servo virtual e diversas outras configurações. Configurações de movimentos, tá? Eu mostro tudo isso aqui no curso completo, tem várias aulas mostrando exatamente como realizar esse processo de forma detalhada, ok? E uma das configurações necessárias é a configuração de home. Nesse home settings, nós vamos definir parâmetros importantes para a trajetória home. E essa trajetória ela pode variar em função da sua máquina, em função do sistema que você tem em mãos. E nessa área aqui, ó, onde nós fazemos a definição dos parâmetros home, nós temos alguns parâmetros importantes que eu quero mostrar para vocês. O primeiro parâmetro importante é a metodologia. Trata-se da trajetória que o nosso dispositivo, que o nosso sistema vai executar para poder encontrar o ponto de referência. Ok? Existem várias trajetórias e é sobre isso que nós vamos falar já já. Nós também temos outro parâmetro importante que vai definir como que vai ser esse sinal home, ok? Nesse caso aqui ele está definido através da fase do encoder, mas também poderia ser um comando externo, um sinal externo. Existe um outro parâmetro aqui que define a direção de início dessa trajetória, se ela vai ser uma direção positiva ou se vai ser uma direção negativa. E também essa entrada aqui, Home Input Detection Direction, vai definir se a direção da detecção desse sensor vai ser positivo ou negativo. Outras configurações intermediárias são Operation Selection at Positivo Limite. Então, o que vai acontecer caso o sistema chegue até o sensor de limite positivo. Então, nesse caso aqui, nós podemos definir que ele vai fazer a reversão imediata. Mas também existe outra opção. Por exemplo, ele não vai fazer a reversão e vai gerar uma falha. Ele não reverse turn minor fault stopping. Ou seja, ele vai parar por uma falha menor, uma falha de pouca relevância, mas só que é uma falha, ok? Só que eu não quero isso. Eu quero que, se o meu sistema detectar o sensor positivo, ele faça a reversão e vá buscar o home. Da mesma forma que eu posso definir também o que vai acontecer caso o sistema encontre nesse meio tempo, antes de encontrar o sensor home, encontre o sensor de posição negativa. Então eu defino também através desse parâmetro o que vai acontecer. Eu posso definir uma falha, uma possível falha, tá? Assim como uma reversão imediata e ele vai em busca desse sistema. Então veja que eu tenho vários pontos importantes aqui para poder definir essa trajetória e algumas outras informações importantes também, assim como velocidades de aproximação, qual a velocidade que ele vai iniciar essa home. Quando a gente chama essa função home position,
Qual é a velocidade que ele vai iniciar? Então nós podemos definir também essa velocidade, a aceleração, esse parâmetro check também é possível ser definido, assim como a velocidade de aproximação. A velocidade de aproximação basicamente consiste, a partir do momento que o nosso sistema encontra esse sensor, qual é a velocidade que ele vai se comportar. Então, por exemplo, ao iniciarmos o comando home, servo, ele vai ter que fazer o movimento para poder buscar o sensor de origem, o sensor home. Nesse momento, ele vai partir com 60 milímetros por segundo. A partir do momento que ele encontra o sensor de aproximação, que é esse sensor aqui, ele vai diminuir a velocidade, certo? Ele vai diminuir a velocidade justamente para ele poder parar na posição do Z, na posição do input home, que é, no nosso caso aqui, a fase Z do nosso servomotor. E esse movimento, essa velocidade, qual será? Então aqui eu posso definir, por exemplo, 10 milímetros por segundo. Okay? Eu posso definir, inclusive, a desaceleração. Qual vai ser um valor? 0 seria uma desaceleração imediata e qualquer outro valor diferente de 0, ele estaria obedecendo uma rampa. Ok? E outros parâmetros muito importantes, que nesse caso aqui é o offset. Veja que no nosso sistema aqui, você pode perceber que há uma diferença de espaçamento entre o sensor home, que é o sensor intermediário, e os sensores limites, tanto o limite negativo quanto o limite positivo. Se eu definir o valor offset sendo 0, o zero máquina do meu sistema será exatamente no ponto onde está ele agora, o ponto de encontro do sensor home. Ok? No nosso caso, isso não seria adequado, porque a posição antes do sensor home seria considerada como uma posição negativa. E eu não quero ter esse tipo de problema na minha programação. Eu quero que o meu zero máquina seja exatamente no sensor de limite negativo. Ele vai ser meu zero máquina. E esse meu zero máquina é exatamente a distância entre o meu sensor home ao meu sensor de limite negativo. Então, esse valor de deslocamento vai ser levado em consideração na hora de colocar o meu offset. A partir do momento que esse dispositivo for em busca do home, ele vai chegar no limite superior, ele vai voltar. Na hora que ele encontrar esse home, quando ele se referenciar, o valor absoluto do meu sistema não será 0. Ele será o valor da distância entre o sensor de home e o sensor de limite inferior. Então esse é o meu parâmetro de offset. Ele é muito importante em diversos tipos de aplicações, em diversos tipos de máquina. Então vamos lá, olhando para esse gráfico, o que nós temos aqui de parâmetro? Nós temos aqui o sinal de proximidade, que é o nosso sensor intermediário ali. Nós temos aqui os pulsos da fase Z do motor. Nós temos o sensor de limite positivo, alocado aqui ao canto. Nós temos o sensor de limite negativo e nós temos 3 situações. A primeira situação é o início do movimento quando ele está próximo ali ao lado negativo em relação ao sensor de aproximação. Na segunda situação, o nosso sistema ele está partindo praticamente em cima do sensor de proximidade. E a terceira situação, o nosso sistema está avançado em relação ao sensor de proximidade. Lembrando que esta é uma das metodologias. Cada metodologia que eu faço alteração, ele muda o padrão de funcionamento. Então veja, conforme eu faço a alteração da metodologia, o padrão de funcionamento vai ser modificado. E isso serve justamente para poder atender diversos tipos de requisitos de operações, de sistemas que existem em máquinas diferentes. Vamos ver na prática o funcionamento dessa metodologia e vamos entender isso como funciona. Então vamos observar agora o funcionamento. Tá? Nós temos a seguinte situação. Na primeira situação, o nosso sistema está entre o sensor negativo e o sensor de proximidade, exatamente como está o nosso kit. Então, nós vamos aplicar, ele vai aumentar na velocidade 20 e diminuir na velocidade 5 milímetros por segundo. Vamos verificar o funcionamento. Ele vai encontrar a fase Z e vai parar. Nesse momento, ele vai referenciar o valor aqui, offset. Tá? Presta atenção aqui que ele vai se referenciar. Pronto, ele se referenciou em 0. Como o valor programado em offset está 0, ele referenciou 0. Então ele está dizendo para o meu sistema que aquela posição é o zero absoluto máquina. Bom, vamos agora partir pela premissa que ele está na segunda situação, ou seja, o sensor de proximidade já está acionado e nós vamos fazer o comando de home nessa posição. Verifique esse gráfico e verifique o funcionamento na prática.
Então veja, conforme está no gráfico aqui, ele vai fazer a reversão, ele vai sair do acionamento do sensor e vai voltar para o acionamento do sensor buscando o Z do nosso servomotor. Nesse momento ele vai fazer o referenciamento. Bom, nós temos agora a terceira situação dentro dessa mesma metodologia de home. Então perceba que nessa terceira situação, o nosso sistema mecânico vai obedecer exatamente essa trajetória aqui. Ele vai avançar, vai buscar o sensor de limite positivo. Ele vai recuar, lembrando que ele está na velocidade alta, tá? 20 mm por segundo, ó. Veja aqui, ó, menos 20 mm por segundo. Assim que ele atingir o sensor de proximidade, ó, vai ficar on. Ficou on, vai ficar off agora. E vai buscar esse movimento aqui até encontrar o Z do motor. E vai zerar o sistema de posição absoluta. Perceba que a posição absoluta declarada no nosso controlador foi 0. Mesmo que na máquina, olhando para a máquina, aquela não seria a nossa posição 0 home. Como a gente pode corrigir isso? Simples. Dentro das configurações de home, nós vamos alterar esse parâmetro home offset. Então nós vamos dizer, basicamente é a distância entre o sensor de proximidade e o meu ponto 0 absoluto, que está localizado exatamente no sensor negativo, no sensor de limite negativo. Que esse valor é 88. Então vamos aplicar essa configuração e vamos ver o valor de referenciamento nessa posição. Perceba que atualmente, ó, ele está nessa posição, logo abaixo ali o sensor de proximidade e a posição absoluta está marcando como 0. Vamos ver que depois desse novo referenciamento não vai ser mais 0 essa posição. Perceba que aqui, olha, ele vai alterar e vai sobrescrever esse valor. E vai marcar para 88. Pronto. Agora sim, nós temos o nosso sistema referenciado com o offset corretamente definido. E agora nós podemos fazer movimentos absolutos, por exemplo, buscando o ponto 1 absoluto, tá? Numa velocidade aí de 50 mm por segundo. Nós vamos aplicar e ele vai chegar ali próximo do sensor mínimo. Okay? Se eu fizesse exatamente esse comando na referência anterior, o sensor, a posição 1 absoluta estaria após o sensor de aproximação e não após o sensor negativo. Essa é uma das configurações possíveis de metodologia home, mas eu quis trazer para você na prática uma das metodologias e os parâmetros mais importantes e o comportamento de um sistema motion completo para você poder entender. Veja, esse é apenas uma das configurações que nós ensinamos aqui dentro do nosso treinamento completo sobre motion control, sobre servoacionamento. Se você quer conhecer mais sobre o universo de servomotor, servoacionamento, motion control, programação de CLP integrada para fazer máquinas reais, não somente no básico de funcionamento de servo, sobre programação para controle de servoacionamento, tanto utilizando o servo como standalone, um servo único, até mesmo fazendo programações integradas de um eixo, de 2 eixos, de vários eixos, né, de sistema multi-eixos para motion control. Eu sugiro você conhecer nossos treinamentos e poder ser um especialista em desenvolvimento de máquinas com sistema de posição, sistema de torque, sistema de velocidade preciso. Se ficou com dúvida, escreva abaixo. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no nosso canal e também estar dentro do nosso grupo no Telegram. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!